Olá, turminha! Vamos começar a nossa aula de história. Então, aqui uma breve homenagem à independência do Brasil. Como vocês estão? Vamos observar aqui aquela imagem clássica das margens do Ipiranga, onde Dom Pedro I declarou a independência. Dia 7 de setembro chegando, uma data importante, mas com algumas questõezinhas que nem sempre são contadas, né? Mas temos que comemorar sim a independência do nosso país. Todos os países eles devem ser independentes. Então vamos lá, observando cada pedacinho dessa imagem. Vocês têm também no livro de vocês, tá certo? Então, diz aqui, ó, Dom Pedro e sua comitiva foram representados usando trajes luxuosos, né? Trajes de gala, trajes da realeza. Mas lembre que Dom Pedro, ele vinha retornando de uma viagem de muitos dias. Então, seria impossível ele estar naqueles trajes e toda a sua comitiva naqueles trajes de gala, né? Então, lógico que essa imagem ela foi pintada muito tempo depois e contando o acontecimento, realmente foi nas margens do Ipiranga, o grito da independência em 1822, mas não como está retratado na pintura. O riacho do Ipiranga, que aparece aqui no cantinho, também não deveria estar ali, pois estava a dezenas de metros do local onde estava Dom Pedro. A casinha ao fundo também não era tão bonita quanto se pintou, né? Os cavalos, na verdade, provavelmente eles vinham em mulas, né? Ou seja, não eram em toda essa pompa e circunstância retratada na imagem. Outro ponto controverso da pintura é o objeto que Dom Pedro estaria segurando no momento da proclamação. Pedro Américo preferiu representar uma espada, né? Ou seja, provavelmente ele não estava portando essa espada. Existem outras representações, no entanto, em que Dom Pedro aparece levantando um chapéu ou uma carta, que é provavelmente a carta que ele recebeu de Leopoldina, né? Que Leopoldina mandou uma pessoa ir ao encontro, né, da comitiva. Viram só? Perceberam como é importante termos cuidado ao analisar uma fonte histórica, né? Porque ali não é um retrato, uma imagem real do momento, do acontecimento, e sim uma representação. Então, no mais, parabéns para o nosso Brasil, para o nosso 7 de setembro, pela independência. Nós também tivemos que pagar a Portugal por essa independência, vale lembrar, certo? Para ele reconhecer o nosso país como independente, e lembrar também que Dom Pedro I depois ele vai retornar para assumir o trono português, porque ele era herdeiro, ele se torna imperador do Brasil, mas ele era herdeiro do trono, né? Se tornaria rei de Portugal. Começando agora de fato nossa aulinha, nosso conteúdo, dando continuidade ao Brasil no século XIX, as questões abolicionistas, a questão da escravidão indígena, da escravidão africana durante o Império, certo? Durante o período monárquico no nosso país. Falaremos também sobre o café e o trabalho compulsório nessas lavouras de café, no processo abolicionista. Gostaria de retomar a revolta dos malês, exaltando aqui duas figuras femininas e históricas, que vocês possam pesquisar mais sobre elas, tá? E nós falamos no vídeo anterior sobre a revolta dos malês, que eram de origem, a religião muçulmana, eram negros que estavam na Bahia e que eram adeptos da religião árabe, da religião muçulmana.
Aqui nós temos a figura de Emereciana, que foi escravizada. Ela era uma escrava muçulmana, teve importante participação no levante dos malês. Ela era responsável por distribuir os amuletos protetores e transmitir informações aos participantes da revolta. Quando o levante foi reprimido, ou seja, forçado a acabar, Emereciana foi condenada a receber 400 chibatadas como punição. Ela foi para o tronco receber chibatadas. Tortura. Nessa imagem vemos uma mulher malê vestida com trajes tradicionais de sua cultura, que estaríamos representando, né, a figura feminina. Temos aqui Maria Quitéria. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Maria Quitéria. E aí vamos falar aqui sobre ela, Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Ela era filha de fazendeiro no interior da Bahia. No início dos conflitos da independência, Maria Quitéria assumiu a identidade do seu cunhado, ou seja, se vestiu como homem, né? E integrou, fez parte do exército das forças brasileiras. Não era bem um exército, né? Mas das forças que lutavam. Sendo a primeira mulher a fazer parte, aqui ele usa o termo, né? Exército brasileiro. Eram as forças armadas. De acordo com os relatos da época, ela teve importante participação nos combates, conquistando o respeito dos demais soldados, mesmo depois que sua verdadeira identidade foi revelada. Após a guerra, foi condecorada por Dom Pedro I com a insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, né? Recebendo essa medalhazinha aqui. Agora nós vamos entrar na história do café. Veja só, o café, ele entra como planta ornamental no nosso país, mas depois, né, ele vai ser cultivado principalmente na região entre São Paulo e Rio de Janeiro, conhecido como Vale do Paraíba. Não é na Paraíba aqui no Nordeste, né? É no Vale do Paraíba, no Sudeste brasileiro. Essa imagem retrata de maneira verídica, né, a escravidão ainda no fim das leis abolicionistas, tá? Ou seja, ainda na época da escravidão, fim da escravidão, e nós vemos aí o trabalho compulsório nas lavouras de café. Veja só que vocês têm essa imagem no livro didático de vocês. Vamos lá falar sobre ela. O imperador Dom Pedro II, né, filho de Dom Pedro I, o nosso último monarca, ele foi governante durante 49 anos. Vocês estão vendo até uma novelinha passando aí, né, na atualidade em um canal. Nesse período, que ficou conhecido como Segundo Reinado, o Brasil passou por grandes transformações. Observe as imagens desta página e converse com os seus colegas, né, virtualmente, se tiverem possibilidade, se não, reflitam sozinhos sobre essas questões aqui. Os africanos escravizados trabalhando na colheita de café no Brasil. Isso é uma xilogravura colorida à mão do artista desconhecido no século XIX. Ou seja, parece estar como trabalhadores livres, né? Ou seja, mostrando uma condição já de liberdade mais à frente, mas aqui ainda escravizados. Observe esse mapa aqui. Nós temos aqui, ó, a partir de 1830, aí lembre da Lei de Terras de 1850, e a partir de 1880, a expansão do café ela ganha força, ela passa a ser o principal produto de exportação do nosso país, sustentando a nossa economia. Naquela regiãozinha que eu já falei para vocês, no Sudeste, ó, entre São Paulo e Minas Gerais, ou passando aqui, ó, para o Rio de Janeiro, o chamado Vale do Paraíba, tá? Essas são as principais localidades onde se concentraram as lavouras de café. Inicialmente, a mão de obra era a mão de obra escrava africana, mas nós vamos perceber que ela irá ser substituída pelos imigrantes, principalmente imigrantes italianos. Então, o trabalho escravizado nos cafezais. Como era esse trabalho escravizado nos cafezais?
Até a metade do século XIX, a cafeicultura brasileira foi baseada no trabalho escravizado, utilizado em todas as etapas da produção do café. Veja esse trecho onde diz: no regime de cativeiro, os escravos eram incumbidos das mais diferentes tarefas ligadas ao café: derrubada das matas, preparo das terras, cuidado dos viveiros, plantio das mudas, colheita dos frutos e beneficiamento. Em meados do século XIX, calculava-se que apenas um cativo era capaz de fazer a colheita de 1000 árvores. Você já pensou uma só pessoa ter que colher 1000 árvores? O café de 1000 árvores? Para a retirada dos grãos, os fazendeiros utilizavam, além dos homens, mulheres, escravas da roça e crianças, trabalho infantil. Além dos trabalhos ligados diretamente ao cultivo e à colheita do café, a mão de obra escravizada era utilizada na realização de várias tarefas, como o transporte do produto até os portos, a manutenção de equipamentos, a construção de barracões para armazenar o café, entre outras. Ou seja, quem construiu esse país foram os escravos. A mão de obra era a mão de obra escrava. E aí a gente precisa focar na lei de terras, porque vai trazer prejuízos tanto para os homens livres que queriam possuir terras, mas que sempre essas terras serão controladas pelos descendentes dos grandes proprietários de terras desde o início da colonização, os filhos dos barões do café, por exemplo. Também nós teremos aí, lembrando que o escravo, mesmo depois da sua liberdade, ele também não vai ser fácil o processo para conseguir trabalho. E a vinda dos imigrantes. Por quê? Nós tivemos a lei Bill Aberdeen lá atrás, onde foi proibido o tráfico de escravos vindos de outros continentes, ou seja, só podia continuar os escravos que aqui já estavam. Depois nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico para o Brasil. E aí nós tivemos a lei de terras, que começa um processo complicado da distribuição de terras no nosso país. As chamadas terras devolutas. Ou seja, eram terras que não tinham registros, que não tinham donos, mas que aí os posseiros e quem já tinha mais posses foi adentrando e tomando, registrando aquelas terras como suas e dos seus filhos e descendentes. E aí a lei de terras, ela não deu espaço para escravos livres conseguirem essas terras, não deu espaço para os indígenas nativos conseguirem esses registros. Continuou concentrada as terras nas mãos da elite, da aristocracia, da oligarquia, dos que já eram proprietários de terras. E pela força, travaram-se vários conflitos entre indígenas e esses arrebatadores de terras. Os indígenas no segundo reinado. Veja só, a questão da terra indígena, ela é muito complicada até os dias atuais. Por quê? Porque o nativo, ele não tem a posse nem sempre registrada. E aí, para ele proteger, ele precisa de outros órgãos que lhe dê esse direito. Embora a lei de terras não tenha garantido, nós temos órgãos hoje em dia como a FUNAI e leis na nossa Constituição que garantem essas terras para os indígenas. Mas nem sempre os grileiros da modernidade, os mineradores, deixam que isso seja preservado, as matas, porque eles querem explorar. Então vamos ver aqui, que esse problema ele é antigo, ele vai desde a colonização até o segundo reinado. O documento determinou que cada província teria um diretor-geral dos índios, ou seja, está determinando que a igreja, os jesuítas, através da catequese dos índios, tinham esse direito de controlá-los, controlar as aldeias, os aldeamentos.
O cercamento das terras indígenas, através das definições estabelecidas no regulamento, teve como objetivo a dissolução das formas comunitárias de acesso à terra. E fim último, a formação de um contingente de trabalhadores livres e despossuídos, ou seja, despossuídos de quê? De terras, os indígenas sendo tomados as suas terras. Ou seja, estava na lei lá. Foi instituída dessa maneira uma política governamental de dominação nos aldeamentos, formalizando o trabalho compulsório, o trabalho escravo, e a dominação cultural dos povos indígenas através das chamadas missões jesuítas, da famosa catequização dos índios. Será que era isso que eles queriam? Claro que não. Nós vimos as chamadas guerras justas, que eram mais injustas. Muitos indígenas, eles fugiram, mata dentro. Muitos resistiram, lutaram. Outros aceitaram a catequização. Mas a questão continua até hoje. E, por fim, nós temos os escravos brancos, que eram os imigrantes. Por quê? Eles já chegavam devendo a venda do dono da fazenda de café para poder morar. Ele vinha como imigrante, começar uma nova vida, mas ele já chegava devendo. Ele também tinha que trabalhar por um salário ínfimo, baixo. Não era escravo, porque não era mercadoria, produto, mas era escravizado, porque o trabalho era árduo. Quem eram os imigrantes? Imigrantes de várias nacionalidades, principalmente italianos, mas também vieram de outras partes da Europa, como portugueses, espanhóis, franceses, alemães. Além dos europeus, vieram muitos japoneses, sírios e libaneses em épocas distintas, no século XX. Ao chegar ao país, os imigrantes geralmente iam trabalhar nas plantações de café e então percebiam que as condições de trabalho não eram tão boas como diziam os agentes da sociedade promotora da imigração. Assim, muitos deles abandonaram as fazendas e seguiram para as grandes cidades brasileiras para trabalhar como artesãos, ferreiros, carpinteiros, sapateiros. Outros ainda se empregavam nas indústrias, constituindo a base do operariado paulista, ou seja, os futuros operários das fábricas paulistas. E essa foi a nossa aula de hoje, trabalhando essas habilidades. Até a próxima. Fiquem com Deus.